bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Eu espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Ontem nós fizemos um estudo falando sobre porque os nossos jovens têm deixado, né, a convivência em comunhão, deixado de congregar, se afastado do corpo, e vimos na visão exatamente de uma jovem, né? Muitas vezes a gente está fora do problema, a gente vê pouco, vê em partes, mas quem está dentro do problema consegue ver melhor. E a gente estudou com base nessa revistinha Mulher Cristã. Crianças merecem todo o nosso apoio. Essa revistinha Mulher Cristã, ela é de 1996, né? E o nome do tema era Cristão Fugitivos. Então, fica aí a dica, eu estou esbarrando em algum fio aqui, por isso que está estralando aqui. Fica aí a dica, né, para a gente não perder os jovens, né? Para a gente estar sempre atento a isso, né? E hoje a gente vai continuar o estudo e ele traz o tema como uma criança. Vamos falar um pouquinho das crianças também, porque se a gente não tiver um olhar atento, vamos pensar comigo. A árvore, quando ela começa da sementinha, ela vai se fixando, criando raízes fortes, e só depois sai o caule, que vira um tronco, que vira galhos, que vira frutos, flores e frutos, né? Enche aí de folhas, ela tem toda uma estrutura. As crianças também. Então, conforme a gente vai adicionando conhecimento cristão, as passagens bíblicas, as histórias bíblicas, levando ela para o convívio no corpo, ela vai se solidificando. Quando for jovem, tentado, como nós vimos também na parte da juventude, é mais difícil essa criança, esse futuro jovem deixar, porque quando a criança vai com os pais, mas ela está aprendendo tudo que ela está vendo está sendo registrado, né? Então a gente tem que se preocupar em tornar ambientes agradáveis para as crianças, se preocupar com os jovens, com os laços, com as amizades, está sempre investindo na nossa família, né? E nos irmãos da fé, nas famílias de Cristo. E ela começa falando assim: esse é um estudo de. Vocês têm um nome? Aqui não tem o nome. Mas falando assim, as crianças na sua congregação são um problema irritante durante o culto ou parte agradável dele? Há mais professores do que podem ser usados? Ou o coordenador do departamento educacional está sempre com dificuldades para encontrar alguém disposto a colaborar por apenas um trimestre? A congregação que frequento é porte médio, com pouco mais de 200 pessoas, num domingo comum. Mas temos um número enorme de crianças. Depois dos cultos, pelo menos 10 a 15 delas, entre 2 e 7 anos, correm alegremente pelos corredores. Ai, que delícia! Todas sorrindo com amiguinhos, satisfeitas. Alguns adultos franzem a testa de reprovação, balançando a cabeça distante do que consideram falta diante do que consideram falta de disciplina. A maioria dessas crianças já foi severamente advertida pelos pais para não correr, para tomar cuidado para não dar encontrões nas pessoas, trombar, né, gente? Para andar mais calmamente, para ter cuidado com as pessoas idosas. Quase todas aprenderam sobre o perigo representado pelas portas de vidro no fundo e sobre saírem do prédio sem permissão. Elas parecem compreender que não devem brincar com a aparelhagem do som e que precisam tomar cuidado também com as escadas. Quase todas prestam atenção no que os pais dizem e obedecem a eles, pois sabem que serão castigadas se não fizerem isso. O que muitos adultos não compreendem, porém, é que o que está acontecendo muito mais que simples brincadeiras. Gosto de crianças e costumo passar muito tempo com elas depois das reuniões. Elas sabem que as amo e correm para mim depois da aula, para mostrar que fizeram ou contar a história que aprenderam e me dar um abraço. Sabem que vou perguntar qual foi a história da aula, e quanto mais eu pergunto, tanto mais se esforçam para lembrar e poder me falar. Meu sobrinho Tommy tem 4 anos e frequenta a nossa congregação. A princípio, quando eu lhe perguntava qual foi a história da escola dominical, ele encolhia os ombros indiferente, resmungava que não sabia, e depois passava a falar do que fizera a noite anterior e do que ia fazer depois do culto. Com o passar do tempo,
Quando minhas perguntas se tornaram um hábito, ele passou a se esforçar e agora repete com detalhes tudo o que aconteceu na classe, não hesitando em contar tudo de novo se parecer que alguém está interessado na história. Vejo essa mesma tendência nos meus alunos de 2 a 3 anos. Se você mostrar a eles que a aula bíblica é importante e divertida, eles vão achar a aula bíblica importante e divertida e vão se esforçar, né? Eles vão achar que isso também lhes trará muito prazer, porque ele está compartilhando a vivência dele e aprendem mais e mais. Se me mostrar interessada e amorosa com eles, ouvindo atentamente quando mostram seus sapatos novos, seus cortes machucados, e também contam sobre seus gatos, sobre seus pais, sobre as irmãs, assim como os vizinhos, zoológico, a avó, eles irão ouvir depois com atenção quando você falar com eles. Ou quando você, principalmente, falar com eles sobre Jesus, né? Estabelecendo assim respeito mútuo entre nós. Não posso exigir respeito se não repartir respeito com o meu próximo. Não posso forçá-los a se interessar pelo que eu digo se não me interessar pelo que eles dizem. Não posso esperar que sejam pacientes comigo se não tiver paciência com eles. Muitas congregações mostram uma triste falta de interesse em ensinar as crianças. Eles crescem sem ser considerados parte importante do serviço da igreja e não são encorajados a aprender a tomar parte disso. Mesmo quando chegam aos 10, 11 anos de idade, não se espera que levem suas Bíblias ao culto, curvem a cabeça durante as orações ou participem dos cânticos. Não aprenderam porque cantamos, oramos ou porque tomamos a ceia. Quando chegam dos 12 aos 13 anos, entretanto, esperamos que se interesse repentinamente pelas coisas espirituais. Esperamos que sejam batizados e comecem a viver para Deus. Mas eles precisam da nossa atenção muito, 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 quanto? Muito, 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 muito antes disso. Muito, muito antes disso. Podemos ensinar tanto a eles e, ao mesmo tempo, podemos aprender muito deles. Se você for abençoado com muitas crianças na sua congregação, tente isso. Da próxima vez que você se aborrecer com o barulho, com a correria delas, sente calada no banco perto de onde se encontram e observem. Algumas vezes podemos aprender mais delas do que elas de nós. Observe a alegria dos seus sorrisos quando encontram seus melhores amigos. Vejam a alegria com que compartilham seus desenhos, a história da aula bíblica com os pais ou com os adultos favoritos. Ouçam o que falam e note completa falta de maledicência, sem murmuração, sem murmúrio, sem aquela coisa adulta de falsidade. Note como brilham todas juntas. Agarre uma que conhece e dê-lhe um abraço, observando a rapidez com que responde a essa demonstração de afeto. Volte-se para os adultos e observe essas mesmas áreas. Outros pedaços de conversa. Observe como só falam com os amigos. Preste atenção a críticas aos que não fazem as coisas exatamente como eles. Não vai geralmente levar tempo para perceber quem está, na verdade, passando o período de confraternização, brincando, e quem está sendo sincero. Podemos aprender tanto dessas belas e inocentes crianças. Eles são abertos e amorosos, aceitando a todos. Não deixe de fora as crianças que não usam roupa certa ou que tem alguma aparência fora do tradicional. Não fiquem murmurando sobre quem não gosta do mesmo jogo que elas. Se tiverem problemas com outras crianças, vão direto para elas e se confrontam. Quando estão magoadas ou se machucam, elas choram. Então, assim que elas agem. Como seria maravilhoso se deixássemos de balançar a cabeça diante do comportamento delas e começássemos a realmente aprender com as crianças. Ai, que delícia! E o Senhor diz, né? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Toda essa sinceridade, esse amor é o que a gente precisa, né? Fala para mim. Elas servem mais ao Senhor que os adultos, muitas vezes, né? Porque estão mais dentro da vontade de Deus, de que muito adulto por aí, na verdade. Quantas vezes a gente finge que tá bem, mas tá com raiva de alguém? Quantas vezes a gente, em vez de falar bem, tá na fofoca? Quantas vezes? Espero que você nenhuma, mas se tá, se corrija, assim como eu tento sempre me corrigir. Vamos orar e ficar com isso tudo gostoso nas nossas mentes, meditando como a gente pode ajudar nossas crianças a estarem cada vez mais envolvidas no reino para serem cristãs melhores no futuro.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse cafezinho, muito obrigado por essa meditação, por essa revista, tá, Senhor? Nos ajuda a mantermos o nosso olhar atento, ó Pai, às nossas crianças, as crianças, Senhor, da igreja, as crianças, ó Pai, das nossas famílias, Senhor, as crianças da nossa vizinhança, para aproximá-los mais e mais de Ti, para que estejam, ó Pai, sendo alicerçados na rocha que é Jesus, para que eles estejam, Senhor, te conhecendo de perto, te honrando, Senhor, depois por toda a sua vida. Que sejamos instrumentos de bênção na vida dessas crianças e que estejamos sempre atentos para aprender com elas. Obrigada por esses lindos, esses mimos, esses sorrisinhos, essas bochechas, esses lindos que o Senhor nos dá. Que o Senhor abençoe cada criança da congregação aqui de São Domingos, das igrejas de Campinas e da igreja do Brasil, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um, protegendo, guardando e ajudando os pais a criá-los de uma forma saudável e que te agrade. A nossa oração nessa tarde, Senhor, no nome santo do nosso amado Mestre Jesus. Amém. É isso, gente. Aproveitando que é horário de almoço. Espero que você consiga meditar comigo. Amanhã, eu acredito que estou mais tranquilo. Estava viajando, voltei correndo, né? E aí tá cheio de serviço. Mas amanhã eu acredito que eu consigo gravar cedinho. E então eu espero você comigo. Lembrando, quase que eu esqueci. Me mandaram mensagens perguntando sobre o sorteio. Não, ainda não sorteei o livro. A proposta é que o nosso sorteio, olha lá, são esses três livros cristãos. A proposta é que o nosso sorteio seja feito no final, na última semana de outubro, tá? Por quê? Incentiva aí para você a colocar seus exames em dia, a ajudar suas irmãs a terem consciência que precisam fazer exames, precisam cuidar da saúde, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Senhor fala para a gente cuidar dele. Então, eu vou sortear esse livro para vocês. É só curtir aí, compartilhar e escrever eu quero nos comentários, escreve o que você tem achado dos cafezinhos, não deixa de participar, tá bom? Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.